Até quando o Corinthians vai ser esse pequenos bons momentos, números, vexames, seguidas atuações terríveis tecnicamente, sendo engolido energia, né. Até quando vamos ouvir o técnico vir na coletiva falar que o problema foi que faltou um pouquinho de energia, o problema foi que o time adversário foi mais intenso que a gente, o problema foi que o Corinthians não correu simplesmente. Até quando ficaremos nessa postura? Corinthians que parece claramente escolher jogo, né, o Corinthians que de repente quer jogar, de repente não quer, tem jogo que dá vida, tem jogo que não dá, e é uma postura revoltante. A gente acaba muitas vezes estourando só no treinador, né, "Ah, o treinador é isso, o treinador é aquilo, o Dorival é ruim, o fulano é ruim, o ciclano é ruim", e o treinador vai tomando, cai treinador e o elenco segue, e o elenco segue. A postura dos jogadores continua. Em jogos contra adversários lá do topo, os caras dão a vida, correm, lutam, jogam. Em outros jogos que o Corinthians tem que confirmar um favoritismo, tem que ganhar, tem que competir, os caras simplesmente escolhem não jogar e tá tudo bem, porque semana que vem eles vão jogar bem, vão dar uma entrevista dizendo que fizeram um grande pacto no intervalo, no vestiário, e que nunca mais vai se repetir o que aconteceu no último jogo. Enfim, porque eles são muito bons. Quando eles querem ganhar, eles ganham, mas às vezes tem um deslizezinho e aí eles voltam com esse pacto maravilhoso em prol da instituição. Então, é inaceitável isso, cara. Já passou da época do meme, de ai, estamos vivendo um dia da marmota, toda semana parece que é a mesma coisa. A gente não sai desse buraco. De engrena, cai, engrena, cai. A gente fica nessa. Cara, e até quando vai ficar nessa? E os jogadores a gente não cobra, a gente. Eu acho que a gente até dá um respaldo pra eles com esse argumento de, puxa vida, os guerreirinhos do Corinthians escolhem jogo, né? Eles ganhariam de todo mundo. O normal deles é ganhar de todo mundo, mas hoje eles escolheram não jogar. Tomara que no próximo jogo eles joguem, né? Eu entendo que isso era pra ser uma crítica, né? Era pra gente estar apontando o dedo. Pô, vocês escolhem o jogo, vocês são vagabundo, vocês correm quando querem. Mas isso dá um tom pra eles, eu acho que isso dá um poder, acho que eles se sentem tão bons, assim. Tipo assim, eles nunca perdem porque eles são ruins. Eles nunca perdem porque eles são limitados. Eles nunca perdem porque eles estão mal fisicamente. Eles sempre perdem porque eles simplesmente escolheram perder. Eu acho que na cabeça deles essa ideia realmente existe, assim, de que eles não perdem jogos. Tipo assim, eles são muito bons. Então, pô, contra o Sport eu não preciso correr muito porque eu sou muito pica, né? Só perde esse jogo realmente se a gente quiser perder. É a gente que dita o que vai acontecer no jogo. Nós somos os picas da galáxia, né? E no fim não é o que acontece. Não é o que acontece. É um time aí facilmente engolido. Quando o adversário sobe um pouquinho a intensidade, o Corinthians dificilmente compete. Aí a gente tem que ver também se é técnico, se é tático, se é físico, se a gente reclama com o preparador, se reclama com o Dorival. Mas enfim, há um claro problema de concentração, de mobilização, de seriedade desses caras. E aí a gente tem que reclamar de quem? É do Fabinho Soldado? Ou é do treinador? Na minha cabeça de futebol, quem mantém o elenco focado, quem mantém o elenco ligado todos os jogos, quem tira o máximo de jogadores é o treinador. Então, no rival lá, infelizmente, o cara que faz o trabalho pica de manter os caras jogando na ponta dos cascos todos os jogos há anos, é o Abel, é o técnico. Não é o Anderson Barros, sei lá o nome do dirigente do Palmeiras. Então, dá pra cobrar o Fabinho Soldado, mas, pô, nenhum treinador consegue fazer esses caras jogar, cara. Nenhum treinador consegue dar sequência pra esses caras. Nenhum treinador consegue manter esses caras concentrados, tanto no jogo contra o Palmeiras, quanto no jogo contra o Sport, cara. É um time extremamente bobo. Parece que é bobo esse time, cara. Parece que os caras entram em campo assim, tipo, porra, hoje é contra o adversário mais meia boca, nós somos tão pica. Não precisa nem correr pra ganhar dos caras, tá ligado? Enfim. Ou a gente aceita também um outro caminho que é só um time limitadíssimo. Eu até vou citar aqui o Gui Charito, se ele estiver vendo o vídeo depois ele comenta aí. Mas ele trouxe uma linha de raciocínio uma vez no Twitter que eu concordo muito. E que também talvez não seja escolher jogo. É só um time fraco. É um time fraco que depende exatamente dessa escolha de jogo, muito mais característica de jogo, né? Então, quando o Corinthians joga melhor contra o Palmeiras, joga melhor contra o Flamengo, joga melhor contra adversários mais difíceis do que contra os lá de baixo. É porque esses caras entram pra jogar contra o Flamengo com humildade de tipo assim, pô, os caras são muito melhor que a gente. A gente só consegue competir se a gente correr muito. E aí você vê o Ranieri quando corre muito é útil, o Martins quando corre muito é útil, o Choca num jogo intenso é útil, o Mateuzinho é um cara super intenso também, então num jogo de correria ele vai ser útil, o Yuri Alberto pressiona lá em cima igual um louco, correria ele é útil. Então são vários jogadores que funcionam com essa corda esticada. Mas tecnicamente, quando pô, a gente vai enfrentar um time pior que a gente, tem que botar a bola no chão, tem que trabalhar, tem que jogar, as deficiências aparecem também. Eu acho que é uma mistura de postura, de qualidade, de limitação,
Mas é muito mais profundo que simplesmente o Dorival treina mal o time. Ontem ele escalou com 3 zagueiros e a gente perdeu por causa disso. Acho até que não deu certo. Mas estava dando certo. O Corinthians, dos últimos 3 jogos do Dorival, Flamengo, Inter e Mirassol, não tem nada a ver com o Maurício que entrou em campo ontem. Então, se o trabalho do Dorival fosse os jogos de ontem seguidamente, toda semana ele tá jogando assim, todo jogo ele tá jogando assim, eu ia estar aqui, acho que falando, pô, o Dorival claramente é o problema. Mas ele escalou o que vinha dando certo. O que aparentemente e claramente mudou foi: o do outro lado tinha um Santos correndo igual um fim de mundo, e do outro lado tinha um Corinthians ali se desfazendo da bola, assustado, né? Assustado. Parecia realmente aquele jogo de terceiro ano contra a sétima série, velho. A molecadinha da sétima série dá o primeiro toque na bola, recebe uma chegadinha e já fica assim: não vai dar, velho. Não vai dar. Então a impressão que dá é que esse time, quando ganha, acha que é o melhor do mundo, e quando não acerta um passe, os caras já pensam, mano, fudeu, vamos ser engolido aqui, velho. E se entrega, se entregou. Enfim, o fato é que acho que tá todo mundo cansado, né, dessa montanha russa do Corinthians, que tem muito mais baixos do que altos, mas sempre que o time parece demonstrar uma evolução, começa um processo de crescimento, tem um jogo contra um adversário que em tese seria acessível ou no mínimo igual, era o Corinthians jogar em pé de igualdade com o Santos, sendo humilde, e vem esse choque de realidade, né? Choque de realidade, um jogo terrível, e a gente vai lá embaixo de novo e começa de novo. Enfim, aí semana que vem os caras vão jogar a vida, vão ganhar em casa, pá, hahaha, fizemos um pacto, nunca mais vai acontecer, e assim vai até na outra semana. Você já sabe como é esse processo. Mas, enfim, Corinthians vergonhoso contra o Santos, um jogo até que ficou barato, né? O 3-1. Ainda tem uma bola na trave, né? O Corinthians quase busca ali, meio que não abafa. Algumas questões bem complicadas aí, como a entrada do Memphis tarde, o Garro entra tarde, a gente fica meio incomodado. Mas o que a gente vai falar aqui? O técnico falou na entrevista que era o combinado da parte fisiológica do Corinthians. A fisioterapia do Corinthians falou que os caras não podiam jogar mais de 30 minutos. Eu vou ir contra a medicina, sei lá, mas como torcedor aqui, né, mais emocional do que racional, é inacreditável. O Corinthians tá tomando, né, tá com o na boca do tigre, ele tomando um 2-0 e que entrar o Kaique. E o Mins ficar sentadinho no banco. Irrita bastante, irrita bastante. Enfim, seguimos. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Hoje não vai ter live aí, mas a gente volta em breve pra falar desse Corinthians aí que tá complicado, né? Cada 3, 4 dias, a cada 3, 4 jogos, a gente conta nesse mesmo lugar de nada presta, todo mundo é uma merda, o que que esses caras fazem, por que que esses caras escolhem o jogo, é fora do rival, vai tomar no Memphis. Enfim, é isso. Complicado.